Dando continuidade à obra negociação, nós temos um formato, né, a qual nós estávamos falando sobre as alternativas. Retomando, né, quando nós temos uma gama de alternativas para chegar a um objetivo a qual foi estipulado, tem-se também um poder de negociação maior, né, um poder de barganha maior. Um exemplo, né? Pegando aquela mesma lógica do vendedor de tapete. Você vai lá negociar um tapete, mas tem outros 10 vendedores ali que estão vendendo o mesmo tapete. Ou seja, né, você tem outras alternativas. E você está com o objetivo de comprar o tapete, por exemplo. Né, você está com o único objetivo de comprar o tapete com o menor preço possível. Então você tem outras alternativas, né, nesse caso ali. E isso se aplica, é como se fosse um princípio, né? Você pode aplicar em praticamente ali todas as negociações. Você tem que estipular todas as alternativas, qual é o seu objetivo, né, primeiramente, né, porque se tem que atender, se aquele tapete, por exemplo, ele precisa atender um número de critérios, por exemplo, você quer um tapete com um material específico que atenda ali alguns requisitos, não é bem assim, né? Então não é só comprar com preço, o menor preço possível que você vai acabar se arrependendo, acabar sendo prejuízo, na verdade. Então, o que se tem é que é fundamental, é impreterível que haja primeiro essa estipulação dos objetivos para posteriormente ele traçar todas as alternativas. O que se tem também quando as negociações elas envolvem valores monetários, é fundamental que haja também um preço reserva, né? Qual o menor preço possível está disposto a abrir mão, ou se você está no lugar do comprador, né? Qual é o maior valor possível que você pode estar arcando ali para adquirir um produto ou um serviço, né, em relação a uma troca. Então, assim, tudo isso tem que ser estipulado, né, o preço reserva, a melhor alternativa a um acordo, que é a humana, e o seu preço reserva. Né? O seu preço reserva tem que ter muito claro ali, no caso, para que você possa ter como critério. Normalmente estipula-se o preço reserva se for algo que, por exemplo, quero alugar uma casa, né? Estou com em mente para alugar uma casa, mas você não tem noção quanto que é o aluguel de uma casa. Primeiro você vai olhar o preço do metro quadrado da região, né, quais os critérios devem ser estipulados para alugar uma casa. Tu vai pegar tudo isso, municiar-se de informações do mercado, né, isso dentro de uma lógica de uma etapa de preparação para no momento que você for fazer suas escolhas de negociação, você vai poder falar, olha, eu tenho outras alternativas, né? Você vai poder mostrar ali, você vai estar melhor preparado porque você sabe, está bem informado. E isso, né, novamente, informação é um valor fundamental. Se você sabe o valor da outra parte da negociação no momento ali, por exemplo, de um aluguel de casa, vamos pegar um aluguel de galpão, para pegar uma lógica aqui, até um pouco mais comercial. Você sabe que a pessoa está desesperada financeiramente, está precisando, então você tem o poder ali de poder viabilizar aquele acordo ali com valores, né, com preços mais justapostos, não preços mais justos para ti, podemos dizer assim. Então nós temos um modelo ao qual, né, toda negociação, informação gera valor, gera poder de barganha, né? Então a gente tem essa lógica. É impreterível que haja também, né, dentro de uma lógica de que você tem que ter um preço de reserva, de que se você sabe, é difícil, né? Mas se você consegue se aproximar ali por meio de informações do mercado ou informações prévias, quanto que está o valor, né? Quanto que está o preço de reserva do seu oponente, você consegue explorar melhor. É lógico que ninguém vai te passar essa informação fácil, mas se você consegue ter ideia ali com algumas perguntas, e existem mecanismos, isso em outra obra, na obra Spincelling, construindo relacionamento de valor, você consegue coletar algumas informações para até ter noção desse preço reserva, né? E sabendo esse preço reserva, você tem um ponto chave ali para conseguir barganhar melhores valores. Dentro de uma lógica de que você tem um preço reserva e o seu negociador, né, no caso ali, outro ente que está negociando contigo, tem o preço de reserva deles, a gente tem uma liminar, um tracejado, uma linha, que entre dois pontos, você tem seu preço de reserva, o outro negociador tem o preço de reserva dele. Então, só existe um acordo se estiver esse preço de reserva. Por exemplo, você quer alugar a casa num valor até R$ 750.
a pessoa, ela consegue alugar, que está alugando a casa, ela aluga até 700. Então, de 700 até 750, só tem essa zona aqui para ter negociação. O cara pode chegar pedindo 900, você pode chegar pedindo 400, por exemplo. Esses valores aqui, eles estão fora da zona de acordo. Então, primeiro de tudo, né, é lógico que isso é simples, mas assim, antes de tudo, se você tem um preço de reserva e a pessoa tem o preço de reserva dela, né, pela lógica que todo mundo tem, né, só existe negociação se estiver aqui dentro dessa linha, né, entre esses dois pontos que a gente tem uma lógica de que um acordo só é possível se estiver dentro desse tipo. Se você sabe o preço de reserva da pessoa, você consegue espremer até chegar, né, até chegar ali no limite, mas dificilmente as pessoas sabem, né, qual o preço de reserva delas. Então, lógico, né, negociadores inexperientes, podemos dizer assim. Fornecer informação pode municiar o outro ente de poder, podemos dizer assim, poder barganhar contigo, né? Então, assim, tem aquele ciclo muito peculiar, porque você tem que saber até onde que é uma negociação integrativa, ou seja, vai ter relacionamento ali depois, vai ter futuros acordos que haverá um benefício mútuo. Há alguns autores aqui, Jim Kemp, o nome do cidadão, né, do consultor, ele fala que não existem essas negociações, que o mercado é avassalador e as pessoas estão devorando umas às outras, e até certo ponto, né, alguns podem dizer que isso é verdade, mas de fato no mundo corporativo há também negociações mútuas, né, um fornecedor de peças, né, por um mecânico que sempre atendeu os prazos, que sempre atendeu um padrão de qualidade de peça, né, não tem necessariamente uma lógica do cara ficar barganhando o preço, ele que sempre atendeu todos os requisitos. Se a partir do momento que começa a negociar e o cara quer diminuir o preço e o fornecedor não aceita, e o cara vem tentando barganhar porque tem outros fornecedores com preço menor, isso pode gerar uma frustração e uma quebra de um relacionamento que sempre deu certo, né? O cara pode acabar com a oficina dele a partir do momento que ele contrata ali fornecedores com peças mais baratas, o cara não entrega todas as peças em tempo hábil, por exemplo, começa a perder vendas. Então a lógica não é só essa lógica distributiva, não, tá? Na realidade, no mundo real, né, não existem negociações essencialmente distributivas ou essencialmente integrativas, né? E isso que é a obra, né? É uma lógica, né? Mas na prática, no próprio livro fala também, não existe nada que é 100%, que é perfeito, mas que existem tendências, existem. Aí, como eu estava falando, até onde você progride. Para você testar ali um pouco até onde que vai a reivindicação de valor, até onde que vai o relacionamento, normalmente você passa algumas informações de leve e pede outras, né? Então a gente tem um jogo de cintura. Pede informação, recebe a concessão de algumas outras, né? E isso cria esse valor. Se a pessoa fala, eu prefiro, assim, nós temos a preferência de receber os valores, a gente tem, podemos dizer assim, né? Nossa estrutura financeira comporta receber duplicar, muitas até 15 duplicatas, né? Então viabiliza, né, a gente trabalhar em cima dessa forma de pagamento, trazer um pouco ali ou informação ou outra, né, tudo sobre medida, né? A partir do momento que você passa essas informações, tem essas concessões, a pessoa não retorna, né? Pessoalmente, né? Podemos dizer assim, porque essa lógica que eu estou falando numa estrutura global. A princípio pode haver que não haja negociação, né? Não deve haver, porque a negociação, quando se está mais inclinada a uma negociação mais integrativa, que a princípio um dos entes eles querem caminhar mais para um relacionamento duradouro, imagine-se que tem que ter as duas partes. As informações jamais deve ser unilateral. Então, tem que ser de uma faca de dois gumes, podemos dizer assim. Uma questão que é fundamental, que nas negociações a gente tem uma estrutura das organizações, eu achei até um ponto importante, de que isso não é uma ciência exata, né? A gente não tem uma lógica assim, toda negociação tem que ser assim, assado. Não. Tem mecanismos, táticas, a gente tem que entender assim, do que está acontecendo, a natureza da negociação em si. Mas quando a gente tem um banco de dados, por exemplo, em assessorias, contabilidades, escritórios de consultoria, é interessante que haja uma documentação das negociações, né? Toda negociação é interessante deixar um ponto a ponto ali que um percorreu, quem era, com quem se estava negociando,
documentar tudo para utilizar como fonte de conhecimento, né? Documentar tudo para quando tiver uma outra pessoa ou você mesmo, você analisar o que deu certo e o que deu errado. A princípio, isso pode ser feito em praticamente tudo, né? Não só nas negociações. Essa documentação do que dá certo e o que é errado, o que tornou sua empresa como diferencial, cria um know-how, um conhecimento muito específico, né, da sua própria estrutura de empresa que está dentro, localizada numa realidade regional, num contexto ali cultural completamente diferente de alguém em outra realidade, de outro país, está falando como deve ser feito, né? Então você tem uma estrutura específica, né? Essa organização, documentação de ações, de reuniões, como elas performaram, esse banco de dados que se tem para orientar essas futuras negociações, isso que não se aplica só para negociações, mas existem outras atividades também dentro da empresa que funciona, né, essa documentação. Ela não só deixa uma fonte de conhecimento para futuros colaboradores, mas também utiliza-se como uma documentação para si, né? Já tem ali também uma construção, um recurso organizacional que nenhuma outra organização vai ter porque é muito específica do seu segmento, né? Então a gente tem uma lógica bem apropriada ali quando se tem essa negociação. Aqui dentro dessa obra tem vários pontos, né? Então assim, o que você puder fazer para reforçar a sua obra, as suas melhores alternativas, né? Sempre buscar melhores acordos trazendo esses pontos. Tem outros exageros, né? Você tem expectativas irrealistas, por isso que é sempre importante municiar-se de informação. Quando for comprar uma casa, quando for negociar com um colaborador que está pedindo demissão, né? Pedir informações, tem até um exemplo muito curioso, que é uma colaboradora que quer desligar para cuidar do filho, né? Que está tirando notas ruins, só que não dá para desligar ela. Então, quando o empregador ele chega até o colaborador e tem uma negociação, não, será que dá para afastar meio período e você treinar outra pessoa, por exemplo? Quando se pega informações da colaboradora para saber o que se trata, né? Às vezes o meio período ali já funcionaria, se tem ali uma relação ganha-ganha, né? Uma negociação ganha-ganha. Então, assim, essas estruturas, elas viabilizam esse tipo de negociação a partir do momento que as duas partes fornecem informação, né? Já voltando aqui para a negociação integrativa. Então, por isso que é interessante sempre municiar-se de informação de quem está, quais são os interesses da outra parte, para justamente vocês estarem municiados de informação, o que importa para outra pessoa, para saber o que utilizar no momento da negociação, tá? Mas é isso. Espero que vocês estejam ótimos.